Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta etapa da nossa oficina, nós vamos verificar na prática como é realizada a execução do nosso notebook. Como é que nós vamos tratar esses dados que foram coletados e filtrados? O que é que nós vamos fazer com ele? Que tipos de variáveis nós vamos utilizar para alcançar as respostas para as nossas perguntas iniciais? Então, antes de tudo, é muito importante a gente verificar o nosso GitHub, como já foi falado anteriormente. Eu vou apresentar para vocês a estrutura do GitHub. Quando você fizer o seu login na conta do Git, eu peço que vocês pesquisem nesta aba de pesquisa a equipe Oficina UNB. Dentro dessa oficina, nós temos já o link Learning Analytics Biblioteconomia UNB. Ao clicar sobre ele, será aberto toda essa parte aqui. O que isso significa? Isso aqui é o nosso repositório. Como já foi comentado, o GitHub ele é um ambiente repleto de repositórios de produção de produtos, documentos e análises estatísticas e análises de dados, de tudo que envolve a tecnologia, a inovação, e é um ambiente aberto e colaborativo, onde você pode encontrar diversos projetos, comentar, participar e ficar por dentro disso tudo, ou até mesmo fazer como nós, criar um projeto próprio e colocar à disposição da sociedade científica e acadêmica para elas acessarem, visualizarem, comentarem e contribuir com o nosso trabalho. Bom, como ele se estrutura? O GitHub ele tem a sua primeira folha, que é chamada README, onde você vai detalhar ali uma parte mais descritiva do seu projeto, explicando o que é o seu projeto, o que ele significa, que tipo de dados fazem parte do seu projeto e como ele está estruturado em si. Então, essa primeira etapa aqui, a gente mostra como ele está estruturado. Então, ali vai trazer um pouquinho das estruturas das pastas, o que tem dentro de cada pasta. Abaixo a gente traz logo o título do projeto e a apresentação da equipe. E em seguida a gente traz um pequeno resumo do que significa esse projeto, traz palavras-chave que vão referenciar numa busca, os objetivos, o que nós esperamos com esse projeto, estrutura de conteúdos e a questão problema que envolve. Então, um trabalho científico, ele envolve a questão problema, para você saber o que está fazendo, ou saber que hipóteses você pode salientar com o seu objeto de pesquisa. Antes de tudo, é necessário você ter um problema que você quer procurar uma solução. No nosso caso, a nossa problemática, ela vai envolver aqui quatro questionamentos a serem respondidos. A análise da evasão no ensino superior, onde vamos identificar motivações e propor ações para sua redução. Também quais dados que podem ser relacionados à evasão no ensino superior, quais principais motivações para a evasão no ensino e quais ações podem ser propostas para reduzir a evasão no ensino superior. Então, aqui eu já tenho quatro problemáticas, onde eu vou utilizar um conjunto de dados que podem me trazer respostas e soluções para essas dúvidas que me permeiam. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui no GitHub é baixar esse ambiente dentro do nosso computador. E como nós vamos fazer isso? Nesse botão verde em Code, você clica sobre ele e você consegue baixar aqui em Download Zip. Assim que ele baixar no seu computador, você pode já tirar ele da pasta zip, descompactar, que nós vamos utilizar ele adiante. Bom, agora nós vamos conhecer outro ambiente que nós vamos utilizar, que é o Google Colab. O que é o Google Colab? É um ambiente também colaborativo, muito utilizado por estudantes e profissionais de dados.
É um ambiente em acesso aberto e gratuito, onde você pode utilizar desse ambiente para fazer suas análises, estruturar um código, compilar alguma informação. E por ser um ambiente totalmente virtual, então ele possibilita que você não fique armazenando tanta informação na sua máquina local. Então ele tem uma performance mais interessante e mais interativa. O que nós vamos fazer dentro desse ambiente? Você precisa fazer o seu login com a sua conta do Gmail e em seguida nós vamos carregar nesse ambiente o nosso notebook e a nossa base de dados. O que é um notebook? Notebook é toda a estrutura do seu projeto. Aquele readme do GitHub, ele está quase aqui. Só que aqui é a versão mais objetiva do que estamos fazendo. Ali era mais como iremos fazer no GitHub. Aqui é como estamos fazendo. Então, vamos trazer aqui a importação da nossa base de dados e a importação do nosso notebook. Eu vou abrir aqui uma nova guia que vai facilitar um pouco melhor esse aprendizado. Então, vou abrir aqui o Colab. Pronto. Estou no meu ambiente. O que eu quero fazer aqui, antes de tudo, eu preciso conectar. Então, você clica em conexão. Lembrando que esse ambiente virtual do Colab, você pode trabalhar com até 60 GB de memória. Então, dá para fazer muita coisa dentro desse ambiente. Vamos carregar o nosso notebook. Então, você vem em Arquivo e Abrir Notebook. Melhor, clique em Fazer Upload de Notebook. E aqui você vai selecionar lá no repositório que nós baixamos no GitHub, na pasta Notebooks, o nosso notebook Senso Biblioteconomia. Prontinho, ele carregou. É muito fácil e rápido. Bom, o que nós vamos fazer agora? Segundo passo, nós vamos carregar a nossa base de dados. Então, vocês cliquem nessa pasta. E bem aqui, nessa folhinha com a setinha, nós vamos fazer o upload da nossa base de dados. Então, a gente volta lá para o nosso repositório que baixamos, clica na pasta base de dados e seleciona sensobiblioteconomia.csv. Prontinho, está carregado. Eu vou voltar aqui para o outro Colab que eu já estava aberto. É a mesma coisa. Deixa eu trazer aqui minha base. Carreguei. Prontinho. Bom, então vamos falar um pouco sobre a nossa estrutura do notebook. Inicialmente, nós colocamos aqui o nosso tema, uma forma mais representativa e interativa da nossa informação, porque tudo isso aqui envolve um projeto. E você não vai mostrar um projeto qualquer para as pessoas. Você quer estruturar bem o seu projeto, deixar ele bonito, porque o seu GitHub é a porta para as empresas externas visualizar você, visualizar suas competências, suas habilidades. Então, se você quer trabalhar na área da tecnologia, na área dos dados, isso é muito importante. Então, no nosso portfólio, nós criamos um flyer aqui, uma capa, com o nosso tema, as instituições que estão envolvidas. Caso você não tenha nenhuma instituição que está envolvida no seu projeto, você pode criar uma logo para você mesmo e colocar aqui, ou colocar seu nome e sua rede. Aqui nós colocamos o nosso tema, em seguida a apresentação ali dos apresentadores desse trabalho. É fácil fazer isso. No script ele já está pronto, você pode editar e pode utilizar isso nos seus projetos futuros. Se quiser editar, você clica 2 vezes em cima e aí você pode editar essa tabela.
E aqui eu expliquei da onde esses dados vieram e quais as variáveis desse dataset podem ser consideradas as principais, objetos principais do nosso dataset. O que é um dataset? Nada mais, nada menos do que a própria base de dados. Bom, nós estruturamos aqui em alguns passos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e por aí vai. O primeiro passo de tudo é importar bibliotecas. Leonardo, mas o que significa todas essas letras aí estranhas que você escreveu? Vale ressaltar que o Google Colab ele funciona como uma linguagem de programação. Essa linguagem se chama Python. Python é a princesinha da ciência de dados, por assim dizer. Não somente ela, mas existem outras linguagens importantes, como a linguagem R, a linguagem Julia. Então, através do Python, nós conseguimos plotar gráficos bem interessantes, fazer análise de estatísticas, predições, trabalhar com inteligência artificial e fazer assim uma variedade de coisas. Mas para que cada uma dessas pontuações sejam realizadas, existem bibliotecas que nos auxiliam nisso. É igual a biblioteca mesmo, que a gente trabalha cotidianamente. Cotidianamente. Meu Deus, que palavra difícil. Mas imagine ali que por trás de você tem uma grande biblioteca com um vasto conhecimento e que tudo aquilo ali vai ser utilizado para desenvolver determinadas funções e tarefas. É mais ou menos assim. E aqui nós vamos utilizar duas bibliotecas principais para trabalhar as análises estatísticas. É o Pandas e o NumPy. Também tem o Matplotlib, mas o Matplotlib nós vamos utilizar aqui mais na plotagem dos gráficos. Então, se você quer trabalhar com dados, se envolver nesse mundo da biblioteconomia orientada a dados, é muito importante você não somente aprender a linguagem de programação específica, mas compreender as bibliotecas que a envolvem, principalmente NumPy e o Pandas. Então, se você quer fazer uma análise de dados e quer brincar com tudo isso sem conhecer a linguagem Python, então vai na biblioteca, pesquise o uso dessa biblioteca, as funções que a envolvem, a lógica que está por trás de tudo isso. Bom, vamos executar. Então, ao clicar aqui no Play, você executa a importação da biblioteca. É muito rápido aqui, ó, durou 2 segundos a nossa importação. Segundo, nós vamos importar a base de dados a ser explorada. Leonardo, mas aqui já está o caminho. Aonde você conseguiu o caminho da base de dados? Bom, você pode vir bem aqui onde você fez o upload, clica nesses 3 pontinhos e copia o caminho. E aí você cola aqui, ó, dentro dos parênteses, entre aspas simples, a informação. Pronto. Leonardo, mas o que é esse DF e esse PD Read CSV? Bom, DF é como eu estou nomeando o meu banco de dados. PD Read é uma função dessa biblioteca aqui, ó, do Pandas, para ler documento. Então, aqui eu estou lendo um documento CSV. Se fosse um Excel, seria XLSX. Se fosse um PDF, seria PDF. Se fosse um TXT, seria outro tipo de função. E por aí vai. Então, toda vez que eu quiser chamar o meu banco de dados para ser utilizado, eu não vou mais precisar colocar esse caminho longo aqui. Eu vou chamar ele pelo DF, pelo nome que eu dei aqui. Você pode colocar qualquer nome que você desejar, tá? Então, vamos executar. Certinho, não deu nem um segundo. Bom, eu estou chamando aqui novamente meu banco de dados, só que eu quero ler. E eu quero ler as 5 primeiras linhas dele e verificar como elas estão estruturadas. Então, eu chamei a função read. Ok. Veio as 5 primeiras linhas e as 81 colunas que compõem o meu banco de dados. E aqui você pode verificar as informações que contém nelas. Leonardo, mas o que é esse NaN? Por que está assim? Bom, NaN é quando os valores não foram preenchidos. Então, o INEP
colocou esse valor vazio para esse aluno. Posteriormente aqui seria se ele recebesse bolsa de pesquisa ou monitoria. Então, esse aluno aqui, ele não recebe. Mas já mostra aqui que ele veio de uma escola, um tipo de escola do ensino médio. Acredito que seja escola pública. E por aí vai. Essas informações mais estritas nós vamos verificar adiante. Bom, Leonardo, mas o que é essa biblioteca aqui que você colocou como comentário? Essa biblioteca aqui eu tinha utilizado ela inicialmente para verificar como está a estrutura dos meus dados, mas ela vai pesar um pouco porque a minha base é grande, então é possível que ela demore um pouco mais. Então, caso você tenha paciência, você pode executar ela aí na sua casa. Bom, um pouquinho mais adiante, eu quero verificar quais são os tipos de variáveis e também se existe algum tipo de valor não nulo. Nós vamos verificar dois tipos de valores aqui. Se existem valores não nulos e se existem valores não uniformes. Primeiramente, nós vamos verificar se existem valores não nulos aqui. E nulos. Então, nós vamos executar. Vou parar esse aqui, senão ele não vai deixar rodar o outro. Então, se você tiver com paciência, aí você roda ele aí no seu computador. Deixa eu dar um enter aqui, que aí ele volta. Ok. Deixa eu parar ele aqui, prontinho. Vamos lá verificar as informações, se existem valores nulos. Ok. O que ele me passou aqui? Ele trouxe todas as linhas, todas as colunas e as informações que tem dentro de cada uma dessas linhas. Então, aqui ele informa o total de linhas, se existe valores nulos e o tipo de valor que tem ali dentro. Então, ele está dizendo que não existem valores nulos dentro das nossas colunas. E também está dizendo aqui, ó, que tem valores que são do tipo inteiro, tem valores que são do tipo float, talvez, deixa eu ver, pronto. E tem valores do tipo object. É importante compreender os tipos de valores, porque mais adiante você consegue trabalhar melhor com a estrutura deles. Legal. Agora eu quero avaliar o total do meu conjunto de dados. Quantas linhas tem, quantas colunas. Então aqui ele me traz, ele informa, olha, tem 2.054 linhas e 81 colunas. Ah, legal, mas eu posso avançar? Eu posso já fazer algumas análises estatísticas? Pode. Nós podemos analisar aqui com a função da Scribble as pré-análises estatísticas. Lembrando que o nosso conjunto de dados não está tratado, mas você consegue ver o valor mínimo, o valor máximo, os quartis, a média e o total do nosso conjunto e a variância. E aí você pode verificar isso para todas as colunas. Vale se lembrar que é apenas uma pré-análise estatística. Então, é melhor você chamar essa função quando você estiver acabando as suas análises e verificar as mudanças. Agora, nós vamos verificar se existem valores não uniformes. O que são valores não uniformes? Vamos supor ali que um dos servidores do INEP, quando ele estava preenchendo ali as informações, no lugar dele colocar ele colocou um asterístico ou algum outro caractere especial. Talvez ele, se tiver essa presença, ele vai informa que coluna está e a quantidade de valores não uniformes que ali tem. Como não temos, então vai mostrar tudo assim, tudo zero. Tá legal. Agora eu quero saber quais são os tipos de variáveis do meu conjunto de dados. A grande maioria são do tipo inteiro. Então nós já podemos trabalhar quantificamente com eles. Tá. Uma coisa muito importante quando estamos fazendo análise de dados é verificar a presença de outliers. O que é um outlier?
Imagina que você está indo assistir um jogo de futebol do seu time preferido. Só que chega ali na entrada do estádio, você verifica que tem muita gente e que está no período de pandemia e que você se assusta um pouco com tantas pessoas e você decide não entrar dentro do estádio, mas assistir a partida ali fora. Não só você, mas algumas outras pessoas também. Enquanto está todo mundo lá dentro do estádio assistindo a partida de futebol, você e algumas poucas pessoas estão ali fora assistindo lá fora a partida. Agora imagine isso dentro de um conjunto de dados, onde vários dados estão ocupando determinadas posições, mas tem uns outros, alguma minoria ali que está do outro lado, fazendo outras coisas. O outlier pode ser observado mais ou menos dessa forma. Então aqui eu trouxe duas variáveis que eu considero importantes no meu conjunto de dados. A primeira é a coluna situação do aluno e a outra é a coluna pelo ingresso total desses alunos. E eu quero que seja plotado um gráfico. Então lá na biblioteca, onde eu coloquei hashtag gráficos, vocês podem verificar no Matplotlib as informações de como plotar um gráfico. E uma das funções é essa daqui. É você chamar o boxplot e entre parênteses. Então vamos, ok. Aqui ele está trazendo as informações que está dentro da nossa coluna situação por aluno e aqui do ingresso total. Se tivesse um outlier, vários pontinhos desses aqui estariam conglomerados e misturados. É um ponto que precisa ser estudado com maior profundidade. Leonardo, mas o ingresso total porque está tão pequenininho ali? Porque nem todas as 2.054 linhas podem ter sido preenchidas. Então, podem ter valores não preenchidos ali dentro. Ok. E agora, será que a gente já consegue tratar? Sim, vamos tratar algumas variáveis. Entre elas, a variável raça, a variável sexo, a variável situação do aluno, a variável UF e a idade. O que eu estou fazendo aqui? Eu chamei o meu banco de dados, estou passando a função rename, colunas, e estou entrando em cada uma dessas colunas e renomeando com um nome novo. Então, para a coluna cor, raça, aluno, eu quero que se chame apenas o nome cor. Assim também equivale para sexo e entre as outras também. Então, nós vamos executar. Caso você queira mudar mais alguma, você também pode colocar aqui entre vírgula. Então, você vai colocar uma vírgula, abre aspas duplas, nome da coluna, 2 pontos e o nome que você queira que seja chamado. Bom, executamos, deu certo. Léo, mas e agora? O que você está fazendo? Quando você observa o seu conjunto de dados, você verifica que ele é composto por números. Números 0, 1, 2 e por aí vai. Quando você observa o dicionário de dados do INEP, nós podemos ver o que significa cada uma dessas numerações. E quando a gente observa a variável sexo, ele diz que o número 1 representa o feminino, o número 2 o masculino e o 0 não declarado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o Python entrar dentro da coluna sexo e o que for 1, ele passar para feminino, o que for 2, ele passa para o masculino e o que for 0, ele passa para o não declarado. E executamos. Bom, aqui eu estou chamando no meu banco de dados, na coluna sexo, ele traça todas essas informações. Ele possa mapear a nossa coluna e implementar tudo isso aqui que foi feito. Foi feito. Então aqui ele já está dizendo que aluno 0, ela é uma aluna. Aluno 1 também é do sexo feminino. O 2, ele não quis declarar. O 3 também não quis declarar. O 4 é feminino, por aí vai. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com a variável cor.
Você pode fazer isso com outras colunas, caso você deseje. É só observar o dicionário de dados. Ok. E agora vamos fazer com a situação do aluno. Ok. Agora vamos fazer com o UF, porque lá ele dá somente o código do estado. Mas eu não quero receber o código. Eu quero receber o nome do estado. Ele passou, deu certo. Ok. Leonardo, mas o NaN está aparecendo de novo. Sim, são valores que não foram preenchidos. É possível tratar valores NaNs em valores nu, mas é necessário um aprofundamento maior da análise. Então, se fôssemos fazer aqui uma predição ou desenvolver um algoritmo de aprendizado de máquina, então nós precisaríamos trabalhar, mas não é o caso. Ok, eu quero um resumo da minha variável UF agora. Ele me passou. Deu certo. Ok. Eu quero fazer um gráfico daqueles tipos de barra, que ele no Python é chamado de barra. E eu quero que ele traga ali os 8 principais estados, onde tem o maior quantitativo de alunos oriundos. Ok? E ele me passou. Então, aqui no o Distrito Federal, ele contém o maior quantitativo de alunos de origem, seguido por outros estados. Então, nós já temos aí a nossa primeira análise. Vamos analisar, então, agora a variável sexo. Eu quero saber aqui nessa função o valor total dessa variável. Então, ele está me dizendo aqui que no meu conjunto de dados, de 2.054 alunos, 1.410 são femininos, 395 masculinos e 249 não quiseram declarar. Tá, mas eu quero plotar isso agora em um gráfico. Como é que eu faço? Aqui, eu já estou utilizando outra biblioteca, o Seaborn. Então, estou pedindo para ele fazer um gráfico de contagem em barra com o meu gráfico sexo, a minha variável sexo. E aqui eu estou trazendo o título que eu quero que se chame distribuição, vou até arrumar aqui, distribuição de alunos por sexo. E a quantidade. Certinho, ele arrumou. Ah, Léo, mas será que é possível fazer isso com outra coisa? Sim, é. Vamos tentar fazer isso já já com a variável co aqui. Então vamos lá. Eu quero a contagem total da minha variável cor. Então ele me dá aqui que 742 alunos se declararam pardos, 699 brancos, 308 não quiseram declarar, 246 se declararam pretos, 51 amarelos e 8 indígenas. Vamos plotar isso em um gráfico. Prontinho. Ele plotou. Ok. Agora vamos avançar um pouquinho mais na nossa análise. Eu quero correlacionar alguns fatores nas minhas variáveis. Eu quero ver qual é a relação da situação do aluno por sexo e o ano que o relatório do INEP foi emitido. Ok? Então ele já fez a correlação aqui. Então, se eu for aqui no ano de 2019, ele vai mostrar ali na tonalidade mais escura a presença ali por sexo do aluno e a situação que ele se encontra. Então, aqui em 2019, 412 alunos estavam. Aqui. 412 alunos estão nessa situação de correlação entre sexo e situação. A gente pode verificar isso mais profundamente adiante. E caso você queira baixar, você consegue baixar aqui certinho as imagens e colocar dentro dos seus trabalhos acadêmicos. Ok? Agora eu quero analisar a variável idade. Será que é possível? Sim. Aqui a gente vai trazer um histograma de idade. O histograma, ele aglomera em um gráfico tipo montanha a presença
de um conjunto específico de dados. Então, que ele vai aglomerar o conjunto de idades dentro do meu gráfico, dentro do meu histograma. Então, eu estou pedindo a frequência de idades de alunos presentes no conjunto de dados. Ok. Tá vendo aqui? Ele aglomerou. É diferente de um gráfico de barras. Aqui ele traz o aglomerado geral, a frequência. Então, aqui nós temos a frequência de alunos, que tem ali a média entre 18 e 20 anos, seguida ali entre talvez 25, 26, 30, seguido de 30 anos, 40, 50, 60 anos. Então, aqui você consegue observar a frequência de alunos por idade. Isso é muito interessante. Legal. É possível fazer isso com duas variáveis? Sim. Vamos fazer isso com a variável idade e a variável situação. Então, eu quero descobrir ali a situação de alunos por idade. Ok? E aqui ele me passa. Então, aqui, ó, de todo o meu conjunto de dados, ele informa aqui, ó, a idade, a média de idade dos alunos que pediram transferência de curso. Depois, a média de idade dos alunos que conseguiram se formar. Depois, as que estão cursando. Os que estão desvinculados do curso. E, por fim, as que trancaram. Então, aqui, as que estão cursando, as que se desvincularam, têm uma presença muito forte aqui. Se for observar, os alunos que têm média aqui entre 18 até por volta dos seus 38, mais ou menos, eles têm mais facilidade e probabilidade de se desvincular do curso. Assim como os alunos mais novos, na média ali dos seus 18 a 20, 26 anos de idade, têm maior probabilidade de trancar o curso. É diferente de alunos mais velhos, dos seus 30 anos em diante. Então, alunos, ingressos que têm entre 30 a 60 anos, eles têm a menor probabilidade de trancar o curso, de se desvincular e de se transferir. Eles têm a maior probabilidade de cursar e de se formar. É muito interessante isso, não é? Tá, agora vamos descobrir qual é a idade, qual é o aluno com a menor idade no curso de biblioteconomia. Certo. O aluno com menor idade, ele tem 17 anos. Tá, e o que tem a maior idade? Tem 63. Você depois pode descobrir, por curiosidade, se esse aluno é oriundo de escola pública, se entrou por alguma reserva de vaga, ou se ele está recebendo alguma bolsa. Tudo isso você pode verificar. Assim como esse aluno aqui de 63 anos, você depois pode verificar o sexo, verificar se ele está tendo algum apoio pedagógico ou algum auxílio de permanência dentro do curso. Tá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos plotar as questões de ingressos do curso de biblioteconomia. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que ele avalie a questão de ano de ingresso. Temos 5 anos de análise, como já foi falado, de 2015 até 2019. E cada um desses anos, eu quero que ele informe para mim a quantidade de alunos que se matricularam no curso de biblioteconomia de acordo com esse ano. Então, aqui nós vamos descobrir a distribuição de matrículas por ano de ingresso do aluno. Então, ele traz aqui toda essa frequência. Então, tem um aumento ali, ó, desde o ano de 2008 até por volta ali de 2018. Mas o ano que teve maior crescimento de ingressos de alunos foi o ano de 2015. E no ano de 2018 teve uma leve queda, se comparado com os outros. Então, vale ressaltar que é possível verificar ali o que aconteceu no ano de 2018 para não ter uma entrada tão grande de alunos. Será que foi o meio de entrada? Será que esses alunos só entraram por meio do vestibular tradicional ou pela avaliação auxiliada? Ou foi por meio do SISU? O que aconteceu aqui no ano de 2018
para não ter tantas matrículas de alunos em si? Ou será que houve redução na oferta de matrículas? É importante verificar essas questões. Então vamos adiante. Eu quero agora trazer uma relação do ano de ingresso do aluno, o ingresso total desse aluno, pelo ano de relatório e o sexo. Vai ser um pouquinho parecido com aquela. Aqui, ele traz um valor verdadeiro e um valor falso. É necessário olhar o dicionário de dados para você verificar o significado disso. Então, tem uma tarefinha já para vocês. Quando for passar ali ao tratamento das variáveis, vocês vão passar essa variável aqui, ingresso total, vai observar no dicionário o que significa o 0 dentro dessa coluna, o que significa 1, e vai passar os parâmetros de significado lá. E quando vocês plotarem esse gráfico, aqui vai estar essa informação, ok? E aqui você pode verificar a contagem total desses alunos e a presença deles ali por ano relacionado por sexo. Você também pode brincar também trazendo aqui novas colunas diferentes. Vai depender do que você deseja trazer de informação para o seu usuário ou para o seu cliente. Vamos verificar aqui então a relação de aluno por cor, de acordo com os anos do relatório do INEP. Aqui está um pouquinho bagunçado, mas é porque o nome das nossas variáveis estão um pouquinho grandes. E esse gráfico aqui, ele é diferente. Ele é chamado de Blockplot, porque dentro dele a gente consegue verificar a média da distribuição dos dados. Então aqui, ó, a média flutua entre a cor preta, branca, parda e os alunos que não quiseram declarar. Porém, no conjunto de alunos de cor amarela e os indígenas, a média ela não é tão estabilizada em si. Isso significa o quê? Quando nós formos avaliar lá em cima os valores totais da variável cor, nós vimos que o indígena e o amarelo são os que tinham menores ali em índices. Indígenas tinham somente 8. Amarelo, acho que tinham 58. E aqui você vê a relação por ano ali, a média de entrada desse aluno. Então, a média ali de entradas mais estáveis de alunos que se declararam amarelo foi entre 2015 a 2016. E os indígenas foi entre ali a metade de 2016 até mais ou menos a metade de 2017. Então, o Blockplot ele permite fazer isso, ele permite esse tipo de análise. Bom, agora eu quero filtrar a entrada de alunos por ano e por sexo. Pronto, melhorou também aqui. Então aqui ele está trazendo um pouco da média dos conjuntos de dados de acordo com a entrada dos alunos. Então ele está me dando aqui a média de estudantes que são do sexo feminino e o ano de entrada, o masculino por ano de entrada e os que não quiseram declarar por ano de entrada. Então aqui você consegue ver a flutuação das médias pelo total da representatividade do conjunto de dados. Tá, Leonardo, isso tudo é muito interessante, mas e a evasão? Como nós vamos verificar a evasão? Como já foi dito lá no início das apresentações, temos uma fórmula muito utilizada na ciência para fazer o cálculo de evasão. E nós tentamos trazer ele aqui para dentro do ambiente do Python. Mas antes disso ser realizado, eu vou só trazer essa análise aqui para cima, porque ela está aqui dentro. E vamos plotar ela antes de começar a evasão. Aqui é a quantidade de UF, a relação de estudantes por UF e a carga horária que eles já integraram. Então, o que nós queremos descobrir isso aqui? Queremos descobrir a origem dos estudantes e o tempo de estudo de cada um, verificando assim de onde esses estudantes eles vêm e o quanto esse estudante estuda, o quanto de carga horária ele já integrou ali no curso de biblioteconomia. E aí ele plota esse gráfico bem interessante para a gente,
onde ele diz aqui, ó, que no Mato Grosso tem um estudante que já integralizou mais de 2.500 horas ali do curso. E também traz outros parâmetros aqui. É importante ressaltar que esse filtro aqui ele está como geral, ele não está por ano. Se você quiser verificar por ano, você aprofunda um pouquinho mais na sua plotagem do seu gráfico. E também está a situação total do aluno, não está dividido por uma situação específica. Então, aqui tem alunos que trancaram, que concluíram, que se formaram, mas ele também pode trazer informação valiosa. Ou seja, talvez um aluno que está estudando mais signifique que ele tem maior dificuldade no acompanhamento ali do fluxo de matérias. Pode significar isso, ou pode significar outras coisas também. Pode significar que ele já tinha outras matérias já complementares que foram reaproveitadas dentro do curso. Então, tem uma percepção imensa aqui de questões que podemos analisar nesse gráfico e aprofundar a análise nele, então. Agora vamos entrar de vez aqui na evasão. O nosso cálculo de evasão, nós vamos trazer os matriculados em um determinado ano, menos os concluintes desse determinado ano, dividido pelos matriculados em um determinado ano mais um, menos os ingressantes em um determinado ano mais um. E por fim, nós vamos dividir por 100, tá ok? Aqui embaixo eu coloquei as variáveis que vão ser cada uma dessas daqui, cada uma dessas pontuações, ok? Bom, primeiro nós precisamos tratar a variável aluno aqui. Então nós vamos criar uma nova variável chamada aluno, vamos trazer lá do nosso banco de dados o código do aluno por curso e gerar aqui essa informação. Ok. Agora eu vou criar aqui um conjunto, uma lista. E dentro dessa lista vai vir todas as variáveis que estão aqui. Então, o ano relatório, a situação de matrícula do estudante, o total de estudantes ingressos, o total de estudantes que concluíram e o aluno por curso. O nome dessa lista vai ser evasão. E aí ele criou. Então, ele criou um subconjunto de dados aqui, praticamente. E nós vamos trabalhar com essas informações aqui. Então, aqui na nossa variável, eu coloquei logo aqui embaixo, caso você queira trazer esses dados aqui para trabalhar com melhor profundidade no Excel, no Tableau, no Power BI, eu coloquei assim a função para você conseguir exportar ele. Então, se você executar essa informação, ele vai baixar esse conjunto de dados e vai trazer para cá, assim que ele carregar. Bom, agora eu quero aqui que a minha lista, evasão que foi criada, que dentro dela seja localizada o ano relatório. Mas nesse ano eu quero filtrar somente o 2019. Só para testar, para saber se deu certo aqui a nossa função. Ok, deu certo. Então ele está trazendo aqui, ó, só os estudantes do ano de relatório de 2019. Você pode colocar outro ano aqui, caso você queira também. Ok, agora nós vamos cruzar as informações que vão se adentrar aqui dentro da nossa fórmula. Vocês lembram que aqui em cima ele pede para fazer matriculados em um ano X? Ok, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer primeiro com o concluinte e um ano X, matriculados e o ano X, ingresso total e o ano X, ok? Para cada um desses eu vou criar uma variável nova. Então aqui, ó, eu criei o concluinte ano, eu criei o matriculado ano e os ingressantes. Eu vou executar. Ok. Essas duas funções, o value count, a gente já utilizou, que ele traz o valor total dentro dessas duas colunas, e
toDict, ele vai criar um dicionário. Então, aqui ele está criando esse dicionário aqui de dados, que nós vamos utilizar. Agora, nós vamos criar a nossa função. Para criar uma função em Python, é bem simples. Você primeiro define com def, dá um nome para a sua função e passa o seu parâmetro. Aqui, o nome da nossa função vai se chamar calcula evasão. E o parâmetro dela vai ser ligado ao ano. Eu estou pedindo para ele retornar para mim todas as variáveis que foram criadas aqui, juntamente com os parâmetros. Isso aqui lembra muito as questões lá da matemática de expressão numérica. Então, se você verificar aqui dentro, ó, é uma expressão numérica. Lembrando que parênteses são realizados primeiros e por aí vai. Então, primeiro ele está realizando o que está dentro desse parêntese, depois o que está dentro do meu parêntese novamente, depois os colchetes e por aí vai. Então, vamos trazer para a nossa forma as variáveis que acabamos de criar e vamos pedir para ele retornar. E vamos dar um -1 aqui para ele não trazer valor negativo. Então, ele transformar o valor negativo em positivo. Executamos. Ok. Agora vamos trazer para cá o nosso cálculo. A gente está criando aqui uma nova lista de evasão por ano, onde o ano ele vai seguido pela média de ano entre 2015 e 2019, que são os anos de coleta. Então, eu quero o cálculo de evasão para todos os anos. E no final, eu estou pedindo aqui para ele printar para mim a informação. Então, vamos lá. Ok. Para cada um dos anos, em forma crescente, ele está trazendo um cálculo de evasão. Então, ele está dizendo aqui que em 2015, esse foi o índice de evasão. 2016, esse foi o índice de evasão. Esse foi o índice de evasão. Esse foi o índice de evasão. Aqui está pelo total geral do nosso conjunto de dados, tá, gente? Então, vocês podem verificar isso de modo mais profundo. Você pode cruzar esses dados de evasão com outras variáveis, por exemplo. Você pode brincar aí direto da sua casa e tentar fazer esse cruzamento aqui, ó, do nosso cálculo de evasão por outra variável, por exemplo, por variável sexo, e verificar assim o índice de evasão por sexo. Você também pode fazer isso por cor ou por reserva de vaga. E vamos plotar aqui um gráfico só para verificar a frequência do índice de evasão por ano. E aqui ele traz, deixa eu tentar colocar um 2015 aqui para ver se ele traz a informação também de 2015. Pronto. Aqui ele está trazendo desde 2015 até o ano de 2018. 2019 não está aqui porque não tem um ano de parâmetro que possa analisar ainda 2019. A gente precisa ter os dados de 2020 para ele trazer os parâmetros de 2019 aqui. Senão daria um pouquinho de erro. Então, o 2019 ele avalia o 2018, o 2018 ele avalia o 2017, o 2017 avalia 2016 e 2016 avalia 2015. Funciona mais ou menos dessa forma. E aqui ele está dizendo que no ano de 2016 foi um ano que teve um menor índice de evasão no curso de biblioteconomia. A gente pode verificar e cruzar essas informações para saber se no ano de 2016 quantos alunos trancaram o curso, quantos foram desvinculados, quantos estão em uma situação mais específica. Então, você pode fazer isso aí direto da sua casa e brincar um pouco. Então, vocês vão ter como tarefinha brincar com esses dados, criar novos gráficos, pesquisar as bibliotecas que foram utilizadas e trazer novas interações dentro do nosso conjunto de dados. Por fim, aquele conjunto que nós fizemos, só com as variáveis do cálculo de evasão, eles já estão aqui. Caso você queira baixar, você pode fazer um download aqui, nos 3 pontinhos. E por fim, eu deixei essa função aqui também, para você baixar os dados que foram tratados. Todo esse conjunto aqui que foi tratado, você pode baixar ele e salvar no seu computador. Então, aqui ele vai vir como dados tratados aqui. E também vai vir para o seu Drive, caso você queira. Essa função aqui, ela leva o conjunto de dados e salva dentro do seu Drive do Google.
Então, já já ele vai estar aqui e nós vamos baixar ele. Espero que tenham gostado dessa oficina com o uso do Colab e do Python. Caso tenha dúvidas, você pode comentar aí nos comentários no YouTube, pode entrar no nosso e-mail, mandar mensagem, ou até mesmo no nosso GitHub e comentar ali. É possível fazer isso. Vamos baixar aqui os nossos dados tratados. Ok. É importante ressaltar que os dados tratados serão o que nós vamos utilizar para gerar as visualizações dentro do Tableau e dentro do Power BI. Então, você sempre chama essa funçãozinha aqui para salvar seus dados que foram tratados aqui no Colab. E para salvar também. Tá, Léo, mas o que eu faço agora com o meu notebook? O que eu posso fazer com ele? Duas coisas legais que você pode fazer com o seu notebook. Primeiro, caso você já tenha sua conta no GitHub, que é provável que tenha, você pode criar um novo repositório no seu Git. E desse repositório, você pode conectar aqui no Google Colab e salvar a cópia do seu notebook lá no Git. É bem fácil e é prático também. Ou você pode simplesmente fazer um download do seu notebook. Léo, mas tem duas opções aí. Tem o NB e tem somente o Pi. NB é um notebook executável, onde você pode fazer isso que nós fizemos aqui, clicando em cada uma das execuções. O ponto .py, que está aqui, é somente o script em Python. Então, ele vai trazer aqui o script todinho, sem todas essas informações executáveis. E não é tão bom ter um script Python assim, porque quando você for baixar, você vai precisar de algo chamado IDE para utilizar ele e outras informações também pertinentes do uso da linguagem do Python. Então, eu aconselho você baixar o notebook, salva no seu repositório do GitHub, porque ali vai ser a sua porta de entrada para as empresas que querem profissionais de dados. E comenta, coloca no LinkedIn o que você fez, os gráficos que você plotou aqui, printa eles ou faz um download e coloca lá no LinkedIn que vai ser um sucesso. As pessoas gostam muito disso. Coloque seus insights sobre o que vocês acham sobre a evasão, novos indicadores que podem ser analisados ali, ok? Então, até a próxima oficina e fiquem bem.